Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e para quem ainda não sabe, o canal Casando o Verbo voltou depois de mais de um ano de suspensão, né? Agora nós estamos com vídeos novos lá e você pode acompanhar este canal, o canal Reveal e o Casando o Verbo agora também, né? Mas vamos direto ao assunto, nós vamos sofrer mais uma vez no bolso, o mundo vai pagar mais uma vez a conta desta disputa que está acontecendo mundo afora, né? Dessa grande G, né, que está movimentando a classe dominante mundial. A OPEP acabou de aprovar um corte profundo na produção de petróleo, apesar da pressão dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que haverá menos petróleo disponível no mundo, diminuindo a oferta e a demanda não diminuindo. O que acontece? O preço sobe, portanto, preparem os bolsos, né? Isso aí vai acabar repercutindo para todo o mundo. Há várias nuances, vários motivos do porquê isso está acontecendo. Nós já vamos explicar o motivo principal, que tem a ver com Biden nos Estados Unidos, mas vamos primeiro tratar das minúcias, como é que isso aí está se dando. Bom, primeiramente diz aqui, o corte pode estimular uma recuperação nos preços do petróleo que caiu para cerca de $90 depois de $120 3 meses atrás. Você sabe que o petróleo estava altíssimo, né? Tinha rompido aí a barreira dos $100, tinha chegado a 20% acima disso, 120, e agora então estava reduzindo, porque o mundo estava começando a querer se normalizar, apesar das disputas que estão acontecendo. Mas aí a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porque alguns países ingressaram depois, então eles decidiram que vão cortar em 2 milhões de barris por dia a produção de petróleo. Isso é uma imensidade, né, de petróleo, vocês imaginem, 2 milhões de barris dia. É o corte mais profundo na produção de petróleo desde o início do flagelo, restringindo a oferta em um mercado apertado, apesar da pressão dos Estados Unidos e de outros por mais produção. Já vamos explicar por que os Estados Unidos estão pressionando e por que é que eles não cederam. O corte pode estimular então uma recuperação no preço do petróleo, que havia caído, como nós já falamos, por temores de uma recessão econômica global, aumento das taxas de juros dos Estados Unidos e um dólar mais forte. Fontes disseram que ainda não está claro se os cortes podem incluir reduções voluntárias adicionais por membros como a Arábia Saudita ou se podem incluir a subprodução existente pelo grupo. O que quer dizer isso? Quer dizer que daqui a pouco a Arábia Saudita pode dizer, não, além da OPEP diminuir como um conjunto 2 milhões por dia, eu vou diminuir um pouco também, eu tenho autonomia e farei isso. Os Estados Unidos pressionaram a OPEP, vocês já vão entender por quê. Para que ela não fizesse os cortes, argumentando que os fundamentos não o sustentam, disse uma fonte familiarizada com o assunto. Aí o CIT disse o seguinte, pode haver mais reações políticas dos Estados Unidos, incluindo lançamentos adicionais de estoques estratégicos, quer dizer, os Estados Unidos começaram a mexer nos seus próprios estoques, juntamente com alguns coringas, incluindo a promoção de um projeto de lei no PEC. Qual é o movimento que está por trás disso? Vamos lembrar que existem as sanções norte-americanas contra a Rússia. Quais são as sanções? E não só norte-americanas, mas da União Europeia também. Eles estão decididos, a União Europeia, a não comprar mais petróleo russo a partir de dezembro. Pelo menos essa é o prenúncio, né, do que eles pretendem fazer como sanção. Só que para a Rússia é excelente que a OPEP tenha feito isso, que ela tenha diminuído a produção de petróleo, porque isso dará um golpe muito forte em Biden, porque ele já está lutando contra a inflação americana, porque agora há essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, dia 8/11. Veja o número aí, 88, né? E se o petróleo não baixar, ou pior, se ele tornar a subir, isso vai repercutir diretamente não só no bolso do brasileiro ou das populações do mundo inteiro, mas no bolso do eleitor norte-americano agora, já meio logo, não demora muito. E repercutindo no bolso do eleitor norte-americano, isso pode interferir aqui no Brasil também, né, pessoal?
Isso vai acabar gerando um descontentamento com o mandatário que está no poder, porque o populacho não assiste aqui o Geopoliticando, não está acompanhando a política internacional e não sabe por que o petróleo voltou a subir, não sabe por que as coisas tornaram a subir, não entende de onde vem a inflação. E aí ele culpa quem? O mandatário mais próximo. E aí, assim, então, o Biden acaba sofrendo e pagando o preço. E aqueles que entendem, muitos ainda dizem, olha, eu não quero saber quem causou o problema, eu só quero saber que o mandatário do meu país não está resolvendo. Então, eu estou revoltado e voto contra. Então, o petróleo Brent era negociado acima de 93 o barril na quarta, né, com a alta de 1,7% depois de já ter registrado alta na terça. Por quê? Porque eles já vinham anunciando isso. Então, a Rússia disse que procura evitar volatilidade em vez de visar um determinado preço do petróleo. Então, o Ocidente acusou a Rússia de usar energia como uma maneira de vilipendiar aí o Ocidente, né? Criando uma crise na Europa que poderia desencadear um racionamento de gás. Então, além deles não estarem entregando mais gás para a Europa, agora o preço do petróleo vai subir, né? E temos de nos lembrar também que a Rússia, né, sendo embargada agora em dezembro, se eles não comprarem mais, para ela não muda nada, porque ela vai ter a energia ainda, e baixando a quantidade de energia, ela vai vender para mercados paralelos, para outros mercados, que por sua vez acabam revendendo isso aí para a Europa. Só um faz de conta, né? Fazem de conta que não compram da Rússia, mas compram de um terceiro que comprou da Rússia e aí pagam um ágio em cima ainda. Então, são sanções que estão prejudicando mais a Europa do que a própria Rússia. É um absurdo a gente ver isso aí, mas é o que está acontecendo. Então, o Ocidente acusou a Rússia de usar energia como uma maneira de atingir, né, os adversários, criando uma crise na Europa que poderia desencadear racionamento de gás. Moscou acusa o Ocidente de usar o dólar como arma. Por quê? Porque eles estão valorizando o dólar. E também de usar o sistema financeiro, porque a Rússia foi expulsa do sistema financeiro internacional, como o SWIFT, por exemplo, em retaliação à invasão que ela fez à Ucrânia. Parte da razão pela qual Washington quer preços mais baixos do petróleo é privar Moscou da receita do petróleo, enquanto a Arábia Saudita não condenou as ações de Moscou. Vamos nos lembrar que a Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, príncipe daquele país, tem muita mais proximidade com o ex-presidente norte-americano, Donald, né, que é adversário de Biden. Então, o Bin Salman, e tanto o Bin Salman quanto o Putin gostariam que Biden fosse apeado do poder e que retornasse ao poder o concorrente dele. Então, se Trump ganha a eleição, é muito mais provável que esta G contra a Rússia, sanções, todo esse problema aí que envolve a Europa, acabe, né? Porque aí é mais fácil do Bin Salman na Arábia Saudita, da OPEP, Putin e Trump fazerem um acordo e acabarem com tudo isso aí. Então são jogadas, né, são alternativas aí que eles estão utilizando, né, além da questão dos artefatos de ataque e defesa que estão em campo lá na Ucrânia. Então a repercussão disso foi que os preços do petróleo já estão atingindo o pico de 3 semanas com cortes pela OPEP e queda de estoques nos Estados Unidos. Então só a ameaça já causou isso. Imagine quando de fato isso acontecer, né? Então os preços já começaram a subir na quarta para máximas de 3 semanas, com a OPEP concordando em fazer seus maiores cortes na produção desde o início do flagelo. Então aqui a repetição daquelas informações. E na oferta dos Estados Unidos, os estoques de petróleo, gasolina e destilados caíram na semana passada. Então está diminuindo o estoque, né? Disse a Energy Information Administration. Estoques brutos registraram uma queda surpresa de 1,4 milhão de barris para 429,2 milhões de barris. Então os estoques estão diminuindo, a oferta vai diminuir e, portanto, os preços vão subir. Se sobem nos Estados Unidos, sobem na Europa, sobem também no resto do mundo e, portanto, podem esperar por golpes aí no seu bolso a partir de muito breve.
Esse seria o vídeo de hoje. Essa é a versão que eu imagino que será autorizada aí pelo YouTube, porque a versão não autorizada acabou indo lá para o Patreon. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.